tudo bem com você? Preparado para mais uma aula? Hoje nós vamos continuar com aquele tema que nós vimos na aula passada, diversidade e trabalho. Na aula passada, nós falamos sobre as diferenças a respeito da etnia, da orientação sexual, da idade. Tudo isso nós conversamos, certo? Hoje eu vou complementar essa nossa fala falando de mais duas qualidades, dois assuntos importantíssimos. Um é sobre a tolerância e o outro sobre a inclusão. Tolerância no sentido de aceitação dessa diferença, tá? E inclusão no sentido de estar aberto e fazer a diferença, né, para que essa pessoa seja aceita, independente da sua diferença aos seus olhos, porque às vezes o que você vê que é diferente no seu olhar é uma coisa normal, algo que não faz tanta diferença para as outras pessoas. Então a gente mudar esse nosso olhar a respeito do outro, tá? Tendo tolerância e fazendo o máximo para ter a inclusão dessa pessoa no seu ambiente de trabalho. Mas essas duas características, elas são importantes não apenas no ambiente de trabalho, mas em qualquer ambiente, tá? Tudo bem? Então, foi isso que nós falamos hoje sobre esses dois assuntos importantíssimos, que é a tolerância e a inclusão. Para a aula de matemática, nós falamos na última aula sobre gráficos e tabelas. Nós falamos sobre a interpretação dos gráficos e a leitura dessas tabelas, certo? Nós vamos começar hoje falando sobre os números racionais, a forma fracionária e a forma decimal e a representação na reta numérica. Em aulas passadas, nós já vimos um pouquinho de cada coisa disso. Tá? Nós já estudamos o que é uma reta numérica, já estudamos sobre números racionais. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral desse assunto. Combinado? Vamos lá. Nesse primeiro slide que nós temos aqui, esse gráfico ele está falando o seguinte: desempregados por tempo de procura de trabalho. Tá? Esse tipo de gráfico é o quê? Um gráfico de colunas. Nós temos duas informações importantes aqui. Está falando o quarto trimestre de 2019 e está falando o primeiro trimestre de 2020. Nós temos as informações. As duas primeiras colunas está falando menos de um mês. As duas segundas colunas está falando entre um mês e um ano. A outra, a terceira, está falando entre um ano e 2 anos. E a última coluna está falando acima de 2 anos, tá ok? Então, aqui as informações são dadas pelo G1. Todas essas informações nós copiamos de lá. Está falando esses números: 1,9, 2,3, 5,2, 5,8. Todos esses números são decimais, só que a leitura dele é em milhões de brasileiros. Vamos entender isso depois com mais cautela, com mais carinho. Agora eu só quero que vocês visualizem o que está no gráfico e entendam qual o assunto que está falando esse gráfico. Vamos continuar. A leitura dos números decimais. Menos de um mês no primeiro trimestre de 2020, ou seja, 2,3 milhões de brasileiros procuram emprego, tá? Então, isso é o que falava lá. Então, esse 2,3, você tem aqui a parte que é inteira e a parte que é fracionária. O que significa isso? A gente coloca essa vírgula para separar a parte inteira da parte fracionária. Nós lemos 2 inteiros e 3 décimos, tá ok? Agora a gente pode observar o seguinte: 3 décimos é o quê? 0,3. A gente tem dividido o número por 10, significa que vai ter uma casa decimal após a vírgula. Então nós lemos 3 décimos ou 0,3. 3 centésimos, quantas casas depois da vírgula? Como está dividido por 100, 2 zeros, então nós temos 2 casas depois da vírgula, 0,03. E a gente lê da seguinte forma: 3 centésimos ou 0,03.
A mesma coisa para 3 milésimos. Então, nós temos dividido por 1000, então 3 casas depois da vírgula. Então, tá aqui 3 milésimos ou 0,003. Tá começando a entender? Olha essa outra situação. Nós temos aqui a mesma coisa, são frações equivalentes. 14 décimos é a mesma coisa que o quê? 1 inteiro e 4 décimos. Então, 1,4 ou 1 inteiro e 4 décimos ou 1,4. 35 centésimos. 35 centésimos ou 0,35. Observações. Nós temos as seguintes frações que são equivalentes. 3 décimos. Olha para mim a parte de cima, que é o numerador. Se eu multipliquei de 3 foi para 30, significa que eu multipliquei por 10. Embaixo, no denominador, de 10 passou para 100, significa que eu multipliquei também por 10. Sempre que a gente está falando de fração equivalente, nós falamos o seguinte: se eu multiplicar por um número, o denominador, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, o numerador, tá? Então, para ser fração equivalente, tem que ser multiplicado pelo mesmo número, o numerador e o denominador. A mesma coisa aconteceu de 30 para 300, eu multipliquei por 10 em cima e embaixo. E de 300 para 30 mil, também eu multipliquei em 10 em cima e 10 embaixo. E assim eu posso continuar fazendo, tá? As sucessivas frações equivalentes. Na forma decimal, nós temos o quê? 0,3, 0,30, 0,300 e 0,3000. Então, nós podemos falar o seguinte: podemos acrescentar ou tirar zeros à direita da parte decimal de um número decimal sem alterar o valor, tá? Sem alterá-los. Então, vamos entender isso passando novamente por algumas situações problemas. Lauro tem 1,7 metros e o Wesley 1,70 metros. Quem é mais alto, o Lauro ou o Wesley? Nessas duas situações, você tem que os dois têm a mesma altura. Significa a mesma coisa, 1,7 e 1,70. Maria comprou 2,4 quilos de tomate e Silvia comprou 2,400 quilos de tomate. Quem comprou mais tomates? Nas duas compraram a mesma quantidade, porque esses dois números representam a mesma quantidade, tá ok? Outra situação, Mariana caminhou 2,6 quilômetros e Sara caminhou 2,53 quilômetros. Quem caminhou mais? Então, você vai olhar a parte decimal, porque a parte inteira ela é igual. Então, você vai olhar a segunda parte, a parte decimal. Na primeira parte, a Mariana tem 2,6. Na outra, 2,53. Esse 6 que está representado ali seria a mesma coisa que o 60. E a parte de baixo, 2,53. Então, quem caminhou mais? Mariana caminhou mais que Sara, porque ela representa 2,6 ou 2,60. Tá entendido? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse gráfico, pegar os dados que estão no gráfico. Quais são os dados que estão nesse gráfico? Esses números decimais, 1,9, 2,3, 5,2, 5,8. Nós vamos pegar todos esses números e vamos representá-los na reta numérica, para a gente recordar o que é essa reta numérica. Então, nós vamos pegar esses números e fazer ali no quadro, tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos lá, fazer a reta. Feita a reta, nós vamos representar aqui os números, ó, 0, depois 1, 2, eu vou ter que ampliar a nossa reta, porque esses números, eles vão até quanto? Até 5,8, que é o maior número. Então, aqui nós vamos até o 6. Então, eu vou aumentar aqui o tamanho dessa nossa reta. Lembra que para construir a reta, a distância entre os dois números, ela tem que ser constante, tá? Então, eu tenho aqui de 0 a 1, de 0 a 2, de 2 a 3, aproximadamente isso aqui. 3 a 4, 4 a 5 e
5 a 6 e ela continua, tá ok? Lembra disso? Agora, nós vamos aqui prestar atenção nessa distribuição. 1.9. Aonde está 1.9? 1.9 está entre quais números? Entre o 1 e o 2. Então, nós temos aqui a metade seria o quê? 1,5. Então, se é 1.9, nós sabemos que vai estar bem próximo de quanto? De 2, tá? Se você quer fazer da forma mais certa possível, você pode dividir entre esses números 10 partes iguais, tá? Como a gente não tá aqui com uma régua, é mais complicado de fazer essa divisão aqui no quadro, então a gente vai fazer por forma aproximada. Então, imagina aqui que eu tenho 9 graduações, que vão ter no total de 10 espaços idênticos. Então, aqui eu vou ter aproximadamente 1.9, quase chegando no 2, tá ok? O próximo, 2.3. 2.3 está entre quem? Entre o 2 e o 3. Se está entre o 2 e o 3, eu sei que aqui é a metade, né? É o nosso marco. Então, tá antes ou depois da metade? 2.3. 2.3 está antes da metade. Então, eu tenho aqui, ó, metade. Então, eu tenho aproximadamente, eu vou marcar aqui como sendo 2,3. Próximo, 5.2. 5.2 está onde? Entre 5 e 6. Então, eu venho aqui, metade, 5.2. Eu vou marcar como sendo aproximadamente aqui, 5.2. Próximo, 5.8. 5.8 está depois da metade. Então, olha aqui, 5.8, eu posso dizer que ele está mais ou menos por aqui, ó, 5.8. Próximo, 1.7. 1.7, olha, está entre 1 e 2. Vocês já estão tendo a noção de onde que está o número aproximadamente? Você já tem ideia, já sabe encontrar na reta onde que está localizado o número que você está procurando? 1.7. 1.7 está depois da metade, antes de 1.9, porque à medida que a gente vai caminhando para a direita, os números vão aumentando. Então, 1.7 a gente vai pôr aproximadamente aqui, ó, 1.7. Depois, 1.6, um pouquinho antes. Ó, aqui tá a metade, não é? A gente fez um marco aqui como sendo 1,5, então 1.6, eu vou colocar aqui embaixo para não ficar lá em cima muito apertadinho, 1.6. Depois, 2,9. 2,9 é quase 3, está bem próximo do 3. Então, olha aqui, 2,9. E último, 3,1. 3 está aqui. 3,1, a gente vai andar uma casinha para frente só. Então, aproximadamente 3,1. Conseguiram? Entenderam como que nós distribuímos esses números na reta numérica? Então, essa reta você pode colocar números fracionários, números decimais, números inteiros, que nós já estudamos, e os números positivos e negativos. Os negativos estão localizados aonde? Antes do zero, estão do outro lado, tá? Só lembrando isso que nós já estudamos aqui. Nós vamos ver uma situação-problema. Nessa situação, ela fala o seguinte: Pedro iniciou o seu novo trabalho como garçom em um rodízio de pizzas e refrigerantes e ouviu uma conversa com a qual ele ficou muito intrigado. Eu bebi meio litro de suco. Aí a outra pessoa falou o seguinte: eu bebi mais. Eu bebi 2/3 do litro de suco. E o outro, para não ficar para trás, falou o seguinte: eu bebi 3/4 do litro de suco. Aí a pergunta que não quer calar é: quem bebeu mais suco?
Vocês sabem identificar? Conseguem fazer de cabeça a resposta dessa conta? Conseguem identificar na reta qual que é a pessoa que está mais adiante à direita? Vamos fazer isso no quadro, tá? Juntos. Então, nós temos as seguintes representações. 1/2, eu vou colocar aqui no cantinho só para eu lembrar. 1/2, depois 2/3, depois 3/4, certo? Então, esses são os números que a gente está fazendo. Então, para representar na reta, antes de colocar na reta, nós vamos pegar cada um desses números e vamos transformar em decimais. Como que a gente faz isso? Você pega o número e divide o numerador pelo denominador. Então, eu tenho 1/2. Quanto que dá 1 dividido por 2? Quando você faz 1 dividido por 2, dá quanto? Nós já fizemos essa conta várias vezes aqui. 0,5. Então, tá. Então, 1/2 representa 5 décimos. O outro, 2/3. Então, eu vou dividir 2 dividido por 3. Como que faz essa conta? 2 é menor que 3. Então, se 2 é menor que 3, não dá para dividir, não existe nenhum número aqui que eu vou multiplicar um inteiro, um natural, que dá 2. Então, o que que eu vou fazer? Vou transformar esse 2 em décimos, tá? Então, vai ficar 0, alguma coisa, e vou acrescentar o 0 aqui. Então, vai ficar 20 dividido por 3. 20 dividido por 3, qual é o número que eu multiplico por 3 que dá próximo de 20? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, tá chegando. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Passa. Então, 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Beleza. Aí eu subtraio, vai restar 2. Como eu já coloquei vírgula e já coloquei os décimos, agora eu vou trabalhar novamente com o 0 aqui. Vai ficar como? 20 dividido por 3 de novo. Só que eu já sei que deu quanto? 6. Aí eu vou continuar essa conta. Vai sobrar quanto de resto aqui de novo? 2 novamente. Eu vou colocar o que aqui de novo? 6 de novo. Essa conta vai continuar. E aqui também vai continuar. Nós dizemos que isso daqui, esse número que tem 0, o mesmo número repetindo várias vezes, é uma dízima periódica, tá? Dízima periódica. Então, beleza. Guarda o número aqui, 0,666. A gente pode escrever assim, ó. 0,6 com um tracinho em cima. Esse traço em cima significa que é o número que está repetindo, tá? Que é o período de repetição. Então, quem está repetindo? O 6. Então, a gente pode representar como sendo 0,6 com esse traço em cima. O outro número, 3 dividido por quanto aqui? 4. Então, nós vamos fazer também, vou ter que transformar em decimal, vai ficar 30. 30 dividido por 4, a mesma coisa. Qual o número que eu multiplico por 4 que dá próximo de 30? Então, vamos fazer a família do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Passa. Então, é 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. 28 para 30, restam 2. Então, vamos lá. Sobrou 2. Como eu já coloquei vírgula, 20 agora. 20 dividido por 4. Dá quanto que nós já fizemos a conta aqui? 5. 5 vezes 4, 20. Então, beleza, que essa aqui deu exata. Então, quanto que deu? 0,75 ou 75 centésimos. Qual é maior aqui? Você consegue identificar sem colocar na reta? Nós temos meio, 0,6 que é acima de meio e 0,75 que é acima de 6. Ou 60, né? Ou 66 no caso aqui. Se nós pegarmos só duas casas decimais,
Vai ficar como? Se eu acrescentar um zero aqui, não vai aumentar em nada. Vai ficar o mesmo número. Então, vai ficar 0,50, só para você identificar o número. Se eu pegar essas duas casas, vai ficar como? 0,66. E aqui eu tenho duas casas, 0,75. Então, qual é o maior número decimal? Está mais próximo de 1 litro, né? 0,75. Então, qual a pessoa que falou que bebeu mais? 0,75 representa 3 dividido por 4, ou 3 quartos. Então, a pessoa que bebeu mais foi a última. A que falou, eu bebi 3 quartos do litro de suco. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Nós temos agora a segunda situação. Vamos localizar na reta numérica os seguintes números. Aqui é um misto dessa questão que nós fizemos agora com a anterior. Nessa nós temos números decimais, números fracionários, ou seja, representados na forma decimal e na forma fracionária. Nós vamos pegar todos esses números e vamos colocar na reta numérica, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou copiar esses números ali no quadro e depois nós vamos pensar como fazer essa representação na reta numérica, tá ok? Para representar esses números aqui na reta, nós vamos pegar todos eles e vamos transformar em decimais, tá? Então, esse já está em decimal. Beleza. Agora, o próximo, 9/2, significa que é o quê? 9 dividido para 2. 9, quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? Eu vou colocar aqui 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 8 para 9 resta 1. Como eu quero continuar a divisão e 2 é maior que 1, então eu vou colocar a vírgula, vou transformar isso em decimal. Então, agora, eu tenho 1 inteiro antes, agora representa 10, né? 10 décimos. Então, aqui nós temos 10 dividido para 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Então, 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, 0. Então, 9/2 representa o quê? 4,5. Próximo. 2 inteiros e 1 quarto. Olha, tem várias formas de fazer. Primeira forma, eu vou transformar isso daqui em uma fração imprópria. Para transformar numa fração imprópria, eu conservo o denominador. Quem é o denominador? O 4. Aí eu faço 4 vezes o 2, 8. 8 mais 1. 8 mais 1, 9 quartos. Então, 9 quartos, então agora eu tenho o quê? 9 dividido para 4. Eu posso colocar 2 aqui embaixo. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Transformar agora em décimos, vai ficar 10 dividido para 4. Vai dar o quê? 4 vezes 2, novamente, 4 vezes 2, 8. 10 para 8, faltam 2. Então, agora, como eu já coloquei a vírgula, eu posso acrescentar o zero aqui. Ficou 20. 20 para 4, 5. Então, essa fração imprópria representa quanto? 2 inteiros e 25 centésimos. Então, 2,25. Então, essa é a nossa representação. Próximo, 3 quartos. Então, eu tenho 3 dividido para 4. Então, como 3 é menor que 4, 0, acrescento aqui, ficou decimal, décimos, né? Então, vai ficar 30 dividido por 4, dá quanto? 7. 7 vezes 4, 28. Sobram 2. Como eu já coloquei a vírgula, acrescento 0. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, 0. Essa conta até nós já fizemos agorinha. Então, representa quanto? 0,75. Próximo, 1/3. 1 dividido para 3. Como 1 é menor que 3, 0, então vai ficar, aumenta o 0 aqui, ficou décimos. Então, 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9. Resta 1.
Como eu já coloquei vírgula novamente, 3 novamente. Aí vai restar 1. Aí vai continuar 3, 3, 3. Ou seja, é uma dízima periódica. Então, aqui eu posso colocar 0,333 com um tracinho aqui para representar que é a dízima periódica. Simplesmente o 3, porque é o 3 que está repetindo. Mas eu vou colocar na dízima, então, só para a gente ter comparação de duas casas, tá? Aí aqui eu vou acrescentar um 0 aqui para ter a nossa representação. Porque como acrescenta 0, não vai alterar o número. O próximo já está na forma de décimos. E o último, nós temos 8 dividido para 4. 8 dividido para 4 dá exato, dá quanto? Dá 2. Então, essa daqui é uma fração que nós chamamos de fração aparente, porque quando você divide, dá um número inteiro. Então, 8 dividido para 4 deu quanto? Conserva o sinal, 2, tá? Então, esse é o número que nós vamos usar. Ó. Então, está aqui todos os números que nós vamos utilizar. Vamos apagar essas contas que nós fizemos e vamos construir a reta. Então, nós temos aqui, primeira coisa, eu vou marcar o 0. Por que eu vou marcar o 0? Nós temos números que são positivos e alguns números que são negativos. Então, eu venho 0, menos 1, do lado de cá, os negativos. Menos 2. Do outro lado, 1, 2, 3, 4 e 5. Tranquilo? Agora, eu vou começar lá do menos 2. Menos 2 está aqui. Então, esse é o número que eu já marquei. Próximo, menos 0,5. O que é menos 0,5? A metade. Então, aqui, ó, a metade entre 0 e menos 1 tá 0,5 negativo, ou seja, eu devo meio, eu devo 50 centavos para alguém. 4,50, aliás, vou voltar aqui, ó, 3,50. 3,50 tá onde? Tá na metade entre 3 e 4. Então, eu venho aqui na frente, 3 e 4, a metade. Então, esse número é 3,50 ou 3,5. Próximo, 4,5, tá depois. Metade entre 4 e 5. Ó, 4,50. Próximo, 2,25. Olha aqui, nós temos 2,25, 0,75. Significa o quê? Que nós temos duas casas decimais depois da vírgula. Então, aqui eu vou representar 2,25. Aonde que está? Entre 2 e 3, eu vou pegar a metade. 2,5. Então, a metade da metade é 2,25. Então, aqui, ó, 2,25. Tudo bem? Esse, 0,75. 0,75 é antes de 1. Então, eu vou marcar entre 0 e 1 a metade, 0,5. Só que eu tenho a metade da metade para o lado de lá, porque está quase chegando no 1. Então, aqui, ó, 0,75. 0,333. Aonde que está? Próximo do zero. Ó, antes da metade. Então, eu tenho aproximadamente 0,333, uma dízima periódica. E o último é esse que eu já marquei. Então, deixa eu só colocar aqui os registros, porque a gente começou fazendo os pontos, então eu vou colocar os pontos aqui. Ó, esse e esse. Então, nós acabamos de representar todos esses números na reta numérica. Aqui, pessoal, nós temos só uma observação para fazer, por exemplo, 0,75. Esse 75, tá vendo que tem duas casas? Como tem duas casas, então nós temos décimos, centésimos. Então, nós falamos 0
75 centésimos, tá bom? A mesma coisa a gente pode falar aqui, ó, 2 inteiros, porque tá na parte inteira, e 25 centésimos, porque como tem duas casas, a gente fala centésimos. A primeira casa, décimos, a segunda casa, centésimos. Se tivesse 3 casas, nós falaríamos milésimos. Tudo bem? Então agora, pessoal, nós vamos recordar o que nós vimos hoje. Nós falamos dos números racionais e as suas representações na reta numérica. Espero que vocês tenham entendido bastante essa representação, a leitura dos números racionais e dos números decimais. Nós fizemos várias contas aqui, espero que vocês tenham entendido bem essa parte. Não esqueçam de fazer as atividades que nós temos lá no portal. E nós falamos hoje também um pouquinho sobre tolerância, respeito à diversidade, respeito a outra pessoa, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer ambiente. No mais, boa semana e até a próxima aula.